Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Evanildo Lucena e hoje teremos a aula da lição de número 11, cujo título é Deveres Políticos do Cristão. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal e deixe seu like e assine o sininho para ficar por dentro das nossas atividades. E nesta oportunidade eu quero agradecer a Deus por estar aqui participando deste projeto, estudando a sua palavra. Louvo ao Senhor por isso. Quero também louvar a Deus pela vida do professor Edivanei, que nos fez esse convite e para nós é uma honra. E que Deus abençoe a todos. Bom, nós estaremos trabalhando muito o texto bíblico básico da lição, que encontra-se na carta aos Romanos, no capítulo 13, do verso 1 ao 7. Nós estaremos fazendo um estudo sistemático, versículo por versículo, do texto bíblico básico da lição. E também vamos extrair alguns conteúdos do livro de apoio da revista, escrito pelo comentarista, o pastor Gilmar Chaves. Tem um livro de apoio, é sempre lançado um livro de apoio juntamente com a revista e nós vamos explorar este conteúdo. Feitas essas considerações iniciais, vamos começar aqui o nosso trabalho. Bom, antes de fazermos uma análise sistemática do texto bíblico básico de Romanos 13, do verso 1 ao 7, onde o apóstolo Paulo nos ensina a nós respeitarmos e estarmos sujeitos às autoridades terrenas, eu quero já trabalhar aqui com um comentário do pastor Gilmar Chaves, no livro de apoio, que diz assim, o livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele nos informa no capítulo 13, algumas instruções com relação à postura do cristão como cidadão na sociedade civil. Ou seja, o pastor Gilmar Chaves ele ressalta aqui que o apóstolo Paulo tem esta preocupação de dar uma instrução específica no capítulo 13 da carta aos Romanos de como o cristão ele deve ter a sua conduta aqui na terra como cidadão relativo às autoridades. Feito esta abertura, nós vamos agora fazer um trabalho sistemático dos versículos, os primeiros 7 versículos do capítulo 13 da carta aos Romanos. Vamos aqui pelo versículo 1, que diz assim a palavra de Deus, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Bom, primeiro nós precisamos entender aqui, refletindo sobre esse versículo, de que tanto o mundo espiritual como o terreno, eles foram estabelecidos por Deus por delegação de autoridade. Deus ele detém todo o poder e toda a autoridade, mas ele repartiu com as suas criaturas espirituais, as hostes angelicais lá no céu. Ele delegou níveis de autoridades e aqui na terra aos homens, visando a ordem e o bom funcionamento. Deus ele tem todo o poder, mas ele repartiu, ele delegou em níveis hierárquicos para que tanto o mundo espiritual, o céu, como na terra, tenha um bom funcionamento para a glorificação do seu nome. Agora vamos fazer uma análise do verso 2. O verso 2 diz assim, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Olha que coisa importante, os efeitos causados por aqueles que não querem respeitar as autoridades que tanto na terra como nos céus foram constituídas por Deus. Resistir às autoridades, sejam civis, militares ou eclesiásticas, representa uma rebelião contra o próprio Deus, incidindo no mesmo pecado que ocasionou a queda de Satanás. É por isso que nós, como cristãos, não somos a favor de movimentos de insurreição, de revolução,
de anarquia, tá? Nós somos contra a anarquia, que é um estado social da falta de autoridade de governo. Vira-se uma baderna. Como cristão, nós não concordamos com isso. E entendemos que desrespeitar as autoridades é desrespeitar o próprio Deus. Olha a gravidade desse problema. E é tomar como exemplo a queda de Satanás. Que ele pecou não apenas contra a santidade de Deus, mas contra a sua autoridade. Teve uma condenação eterna. Agora vamos para o verso 3. Ó. Porque os magistrados, ou seja, os juízes, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Isso aqui é muito prático. Ó. Para o cidadão que respeita as autoridades e cumpre as leis, as mesmas funcionam de maneira benéfica para ele, visando a segurança, a paz e a ordem, trazendo apenas sanções ou punições para aqueles que desrespeitam. O cristão, como ele sendo um bom cidadão, ele pagando seus impostos, trabalhando, respeitando as leis, vivendo uma vida pacífica com seus vizinhos, as autoridades, os juízes, não irão condenar o bom cidadão que cumpre o seu dever. Ele terá uma vida sossegada e tranquila. Os magistrados, eles só punem, até com pena de restrição da liberdade, ou seja, cadeia, para quem comete crimes. Então, o cristão, ele deve ser um cidadão de bem, ele não vai ter problemas com as autoridades. Agora, o verso 4. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Este verso reforça o conceito de que a origem das autoridades é divino e visa o bem-estar da sociedade. As autoridades só irão punir quem desobedece e quem comete o mal. Agora o verso 5. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Olha, tanto pelo rigor da lei, o cristão ele tem consciência de que se você desrespeitar a lei, você terá consequências negativas, será punido. Mas não só por isso, mas pelo bom entendimento. Como nós temos a mente de Cristo, e nós reconhecemos que as autoridades foram constituídas por Deus para o nosso próprio bem, para termos segurança, paz, ordem, e a nossa cidade prospere, a nossa nação prospere, nós temos duas razões para se submeter a elas. O verso 6. Por essa razão, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Bom, pagar impostos ninguém gosta, né, irmãos? Você trabalha e o sonho de todo mundo é ter a integralidade do seu salário para que você possa desfrutar. Porém, a finalidade do pagamento de impostos não é punir o cidadão, mas sim de financiar o governo para que este preste serviços necessários à população, como saneamento básico, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, uma série de serviços públicos de que nós precisamos, como cidadãos, usufruir, e para o Estado, o governo prover essa prestação de serviços e a cidade ela funcionar, a iluminação pública de maneira correta, o governo ele precisa de recursos, então precisa de que cada cidadão contribua, dê a sua parcela de contribuição. E finalizando essa primeira parte aqui, o verso 7 que diz o seguinte, ó: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Ou seja, a maneira prática de demonstrarmos respeito com as autoridades é cumprindo as nossas obrigações como cidadãos. Irmãos, não é demérito algum nós prestarmos honra às autoridades, sejam civis, militares ou eclesiásticas. Isso não é bajulação, isso não é idolatria, é bíblico. Se você como um militar, lá na caserna, no quartel, você tem o dever de respeitar a autoridade. Você tem esse dever de respeitar a autoridade lá, o general ou o coronel. O general, o coronel, os oficiais superiores. Numa empresa, o presidente da empresa, o seu chefe, também é uma autoridade na sua vida que você deve respeitar. É uma autoridade civil. O pastor na igreja, ele é uma autoridade eclesiástica e também deve ser respeitado.
fechando essa primeira parte aqui, agora nós vamos pegar alguns conceitos com conteúdos muito importantes aqui do livro de apoio do comentarista, do pastor Gilmar Chaves. O primeiro é o seguinte, o primeiro que nós vamos ver aqui é o seguinte, a dupla cidadania do cristão. A dupla cidadania do cristão. Nós vamos abordar o conteúdo da página 174. Bom, primeiro eu quero trazer a definição de alguns vocábulos. Cidadania, a definição é de um vocábulo grego que é civitas, que significa aquele que vive na polis ou na cidade, que é o cidadão, e ele tem direitos e deveres. Bom, nós vamos agora abordar um conteúdo, um parágrafo aqui da página 174 que diz o seguinte, a pessoa redimida por Cristo é cidadã de duas pátrias. Uma é terrena e outra celestial. O apóstolo Paulo tinha uma compreensão muito clara da sua cidadania celestial quando declarou: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, verso 20. Ele também reconhecia, ao mesmo tempo como judeu, portador da cidadania romana, Atos 22, versos 25 e 28. Era cidadão romano mesmo sendo judeu, e portanto como judeu pertencia a um povo subjugado por Roma. Ele reconhecia essa dupla cidadania, pois não renunciou sua cidadania terrena, por se tornar-se cristão. Antes valeu-se de seus direitos civis, Atos 25, verso 11. Por isso, o salvo deve ser um cidadão comprometido com as duas pátrias, tanto a terrena como a celestial. Bom, fechada essa questão aqui sobre o que é ser cidadão, sobre esta qualidade de cidadania, sobre a dupla cidadania do cristão, agora nós vamos fazer uma análise sobre o Estado, que nós ouvimos muito falar sobre isso. O que vem a ser o Estado? O Estado é uma instituição criada a partir da delegação de poderes de todos os cidadãos, formado por um sistema de organizações que tem por objetivo administrar e estabelecer a paz e a organização social, detendo o monopólio da força. Bom, professor Ivanildo, o que é o Estado? O Estado nada mais é do que uma instituição criada pelos homens para que fosse uma ferramenta, um instrumento que viesse organizar, controlar e administrar a sociedade de forma de que fosse benéfica para todos os homens. O Estado ele é pautado muito numa teoria de um pensador inglês chamado Thomas Hobbes, que ele vai desenvolver uma teoria muito interessante, que ele fala sobre o estado de natureza do homem. O que é isso? Thomas Hobbes ele entende de que o ser humano, por natureza, ele é muito mau. E isso nós vemos uma comprovação bíblica que nós temos uma natureza pecaminosa. E Thomas Hobbes diz que quando o homem não vive em sociedade, ele tem uma liberdade ilimitada. E essa liberdade ilimitada, ela é perigosa, porque não tem controle, não tem limites. E ele entende que o homem, até para a preservação da sua vida, ele é um ser social. Não é bom que ele viva de maneira isolada. Mas para ele viver em sociedade, de maneira coletiva com outros homens, a sua liberdade ela precisa ser um pouco restrita, porque imagina cada homem sentir o direito de usar a lei do mais forte. O mais forte se sentir no direito de tomar a propriedade do mais fraco, tirar a vida do mais fraco. Isso geraria um caos social, uma insegurança muito grande. Os homens não iriam querer viver em grupos por causa da lei do mais forte, porque sua vida, sua segurança, a sua propriedade privada, a sua família correria perigos. Então, Thomas Hobbes ele apresenta uma solução. Ele entende que como o homem tem esse estado de natureza violento e mal, esse estado de natureza precisa ser contido. De que forma? Cada homem ceder um pouco da sua liberdade
há uma instituição, criar uma instituição chamada Estado, e esse ser poderoso, abstrato, iria controlar toda a sociedade e traria um benefício para todos, porque cada um teria o direito da sua propriedade privada assegurado, da sua própria vida, da sua família, o seu direito de liberdade, de locomoção, então traria um benefício coletivo. E aí ele compara a criação do Estado e dizendo que só o Estado poderia deter o monopólio da força, ou seja, ninguém poderia resolver nada pela força, nem bater em ninguém, matar em ninguém, só o Estado que teria esse poder de polícia como um justo juiz para resolver as questões sociais. E aí Thomas Hobbes ele escreveu até um livro chamado O Leviatã, inspirado esse termo Leviatã num monstro marinho que se apresenta, que é citado no livro de Jó. Ele diz que o Estado é como se fosse um monstro, Leviatã, um monstro muito poderoso, que todos os homens deveriam se sujeitar a ele, mas que a finalidade do Estado é o próprio benefício da sociedade, coletivamente. Essa é a definição do Estado. Nós vamos seguir aqui caminhando para o final, falando sobre a dupla sujeição do cristão. Por que dupla sujeição? Simples, porque nós temos uma dupla cidadania. E na página 177, o comentarista, 176, nas páginas 176 e 177, o comentarista ele faz uma consideração aqui muito importante. Mas antes de eu ler essa consideração, eu quero dizer que na lição o comentarista aborda muito a questão do amor, do cristão praticar o amor na sociedade. Bom, de que forma que nós comprovamos que temos o amor de Cristo? Quando nós respeitamos as autoridades e cumprimos a lei, nós, através das nossas ações, nós demonstramos que amamos a Deus e ao próximo. Uma das melhores formas de demonstrar que nós amamos a Deus e ao próximo é nos sujeitando às autoridades. Bom, olha aqui o comentário do autor, no livro de apoio. Diz assim, o Senhor Jeová usa o governo civil para manter a sua justiça e bondade no mundo. Romanos 13, versos 4 e 6. No entanto, o redimido em Cristo deve tomar cuidado para discernir possíveis casos em que a obediência ao governo civil implica em desobediência a Deus. Aqui é uma exceção, né? Quando as autoridades, por exemplo, tentaram impedir os apóstolos de pregarem a palavra, eles falaram que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Continuando aqui, Jesus ensina a dar a César, que representa o governo civil, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Ele declara os deveres cristãos acerca dos impostos e tributos, mas esses deveres vão além dos mencionados aqui. Nós vamos ver a seguinte. Por que é além dos mencionados aqui? Porque agora, nesse próximo tópico, eu vou abordar a necessidade do cristão interceder pelas nossas autoridades. Professor Evanildo, nós temos que orar pelo presidente da República, o governador, o prefeito, o vereador, o deputado estadual, mesmo sendo um camarada que eu não votei nele, correto, ele é uma autoridade constituída. E você intercedendo por eles, pelas autoridades, isso é para o nosso próprio bem. Se você quer que o Brasil prospere, que seu estado prospere, que a sua cidade prospere, você tem que interceder, orar para que Deus dê sabedoria a estas autoridades. Olha aqui o comentário do autor no livro de apoio. Ele diz o seguinte, os cristãos primitivos recusavam-se a adorar o imperador ou o Estado, mas eles mostravam seu respeito, orando pelas autoridades. Paulo ensinou: ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, em posição de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. O fato de não existir autoridade que não venha de Deus, Romanos 13, 1, indica a soberania do Senhor sobre os assuntos humanos. Mostra também por que razão uma rebelião injustificada contra o governo
é de fato uma rebelião contra o próprio Deus. E concluímos esta aula aqui, chegando à seguinte conclusão, que devemos fazer a diferença, sendo nobres cidadãos dos céus e também nobres cidadãos da terra, para que o nome de Deus seja glorificado. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Amém.